Sejam bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Sou Valdeci Merchiori, violista da Sinfônica de Campinas. Neste projeto, nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje teremos Espiga e os Robôs 2, com Luiz Espiga. Curta o nosso canal e compartilhe também. Abraços! Olá, gente, aqui é Luiz Espiga, músico, professor de música, compositor. Bom, estou aqui, Espiga e os Robôs 2, sequência do vídeo Espiga e os Robôs, onde eu trato um pouco da composição musical, a questão da trilha sonora, né? Então, primeiramente, relembrando, né, o que é por que os robôs? Os robôs, a tecnologia digital, né, que a gente usa hoje de programação de instrumentos, bateria eletrônica, a gravação multipista. A gravação multipista é quando a gente mesmo se torna um robô, né? Porque eu gravo, por exemplo, nessas músicas gravei violão, depois gravei baixo, depois gravei guitarra, e a cada passo era como se eu me tornasse um robô, né? De mim mesmo. Então essa é a diversão da gente ir sobrepondo camadas aqui na composição musical. Como da outra vez, trago aqui duas composições. Hora do Chá. Hora do Chá é uma brincadeira com o nome da música e o gênero, né, que é um Ijexá. Ijexá é um ritmo nigeriano trazido pelo povo Yorubá para o Brasil. E que aí eu procurei usar as características desse ritmo e algumas questões aí musicais, ó, explicando. Tonalidade, o tom, né? Uma primeira coisa que eu parto na composição é a tonalidade, escolher a região ali, a coleção de notas que eu vou poder usar, acordes, para compor a música. No caso desse Ijexá, temos algumas tonalidades que mudam, uma música com modulações, né? Então eu tenho uma primeira parte em Lá menor e uma segunda parte onde eu alterno entre os tons de Mi, de Ré e de Fá. Então são escalas diferentes que se sucedem aí na sequência da música. Quanto à forma, Hora do Chá traz uma introdução breve, aí o que eu chamei de A1, uma parte A, uma parte B1, na sequência, e logo depois uma ponte. Ponte é aquela coisinha que leva de uma parte para outra. Depois vem um A2 e um B2, que são parecidos, mas com elementos diferentes do A1 e do B1. Uma ponte, de novo, para fazer a transição até a próxima parte. Aí temos um A3, um A diferente, com todos os elementos juntos. E o B1 de volta para encerrar a sequência da música. Então a forma é essa questão cronológica, né? O que vem depois do que. Legal. E quanto à instrumentação, aqui eu estou com guitarra, violão, baixo e bateria. Eu mesmo toquei as guitarras, os violões, o contrabaixo e programei a bateria naquele esquema dos instrumentos virtuais, né? Então, o Hora do Chá, o nosso Ijexá. Aí, na sequência, Saúde. Saúde, um baião. Um baião que aí, no mesmo esquema da outra, tem as tonalidades, né? É uma música modulante. Então, a primeira parte dela é um Mi, mixolídio. Aqui eu pensei do jeito modal, né? Modal, você tem os modos gregos que a gente usa as escalas para estruturar a música. Então ali eu usei Mi mixolídio na primeira parte. Na segunda parte eu tenho um Dó, Dó maior, tonalidade, alternados com a Si alterado, escala alterada em Si, alternando com o Dó. E a terceira parte que é em Si bemol dórico. Então ela também vai mudando de tonalidades de uma parte para outra. Esse baião, em termos de forma, o que eu pensei? Eu fiz as três partes em sequência, então você vai ter a forma A a parte B e a parte C. Aí vem uma ponte de transição, volta de novo o A, depois o B, depois o C, uma nova ponte. Aí vem um solo de guitarra, nessa aí eu coloquei um solo de guitarra. Na sequência o A, o B e o C de novo.
e aí a gente encerra. Essa música na instrumentação a gente vai ter guitarra, baixo e bateria. Aí no caso eu toquei as guitarras e o contrabaixo e a bateria programada. Tem umas percussões também, os instrumentos como um triângulo, né? Nós estamos com um baião. Então eu chamei de bateria, mas é a percussão, né? Que está fazendo aí esse baião. Então temos Hora do Chá e Saúde. Vamos ver como ficaram as músicas?